Ultimamente, a gente teve muita desgraça no mundo das animações, seja com a Pixar batendo recordes negativos em seu mais novo filme, ou a HBO tirando mais um desenho antigo do seu catálogo. Então, quando 7 anos depois tivemos o anúncio de uma nova temporada de O Incrível Mundo de Gumball, apesar da empolgação, eu não nego que me deu um pouco de medo. Isso acontece porque há muito tempo atrás a gente teve o filme anunciado. Esse filme teria a função de ser o final da série. Entretanto, estranhamente, esse filme nunca viu a luz do dia. Junto a isso, muito tempo depois, nós tivemos o anúncio dessa nova temporada totalmente à parte do filme, parecendo uma tentativa desesperada de reescrever a história. As coisas, então, não pareciam estar tão promissoras. Felizmente, 20 episódios depois, podemos chegar a alguma conclusão para essa temporada. Será que ela é uma sequência digna da série original, ou ela é só o começo do fim para os desenhos animados? É isso que descobriremos no vídeo de hoje. Eu quero começar esclarecendo sobre o cliffhanger do último episódio da temporada 6, onde Robbie caiu no Void e, infelizmente, eu tenho que dizer que, apesar dos longos 7 anos de espera, nós não tivemos a continuidade dessa história. Aparentemente, isso vai ser falado sobre no filme, que até o momento ainda temos esperança de sair, porém é uma certeza que a timeline desse desenho vai ficar muito bagunçada, o que não é exatamente um problema, porque Gumball nunca focou na sua história exatamente, isso sempre foi ofuscado pela comédia do desenho. E aproveitando aqui, se a comédia da série original envelheceu como vinho, eu posso garantir que essa sequência tem um humor tão bom quanto. Quando o Gumball estava em seu ápice, eles faziam referências muitas vezes a piadas que quem cresceu assistindo não conseguia pegar no momento. Mas agora eles estão fazendo referências a memes que eu cresci vendo quando eu usava a internet. Fora que o lado crítico de Gumball continua sensacional. Só aqui nós temos piadas e episódios sobre inteligência artificial e uma paródia muito bem feita do TikTok. Logo no primeiro episódio eles criticam um sistema nojento de junk food dos Estados Unidos. Então sim, Gumball está afiado como sempre em suas críticas e piadas. Essa nova temporada começou lançando logo de cara 20 episódios novos. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Talvez para você que vai assistir quando lançar no Brasil não faça muita diferença, mas para você que eu com certeza sei que vai procurar uma maneira de assistir os episódios legalmente, isso é bom porque você tem a liberdade de assistir tudo de uma vez. Mais ruim para a série no geral, porque o hype dela acaba sendo confinado em um espaço muito curto de tempo. Por outro lado, isso nos dá a opção de analisar todos os episódios de uma vez. E aqui eu diria que está um dos principais pontos positivos da série, porque a maior parte dos 20 primeiros episódios são consistentemente bons. Eu digo a maior parte porque a gente tem um episódio que se chama literalmente As Bundas, tipo, quem teve a ideia de escrever isso, mas fora esse único ponto exclusivo, os episódios são muito bons. Eu diria que eles vão ficando melhores enquanto você vai assistindo. Destaque para A Coisa, que mostra uma jornada muito fofa do Ricardo tentando alegrar a Nicole, O Tráfico, que mostra o sacrifício enorme dos Wattersons para alegrar a Anaís, A Entrada, que Gumball e Darwin ficam sob efeitos de substâncias que não parecem ser muito boas, A Gourmet, que é o episódio de anime entre aspas dessa temporada, porque apesar de poucas referências, ele ainda fala muito do passado da Nicole e a Yuki, e claro, O Portátil, que provavelmente é o melhor episódio dessa temporada. Ah, e fiquem tranquilos que isso é basicamente a sinopse de cada episódio, eu não falei nenhum spoiler aqui. Os episódios seguem muito a linha da série principal, algo simples para você se divertir por 11 minutos e desligar suas preocupações da vida, que ainda assim às vezes podem colocar algo mais complicado, como é o caso do episódio 19, onde Gumball enfrenta um transtorno de estresse pós-traumático. Aliás, se você quiser ver como foi cada episódio, eu fiz uma análise de cada um individualmente no meu canal. Eu devo colocar uma playlist no comentário fixado. Ainda assim, o show não é nada sem seus personagens. Isso sempre foi um destaque no Incrível Mundo de Gumball e um dos principais motivos para o show ser um dos melhores da década passada. Todo personagem tinha um design e personalidade única. Então, será que eles conseguiram manter isso para essa nova temporada? Os 5 protagonistas não tem erro. Gumball, Darwin, Anaís, Nicole e Ricardo estão incríveis aqui. Quer dizer, Gumball e Darwin ainda tem um problema que vamos falar mais pra frente. Mas individualmente cada personagem brilha. Gumball continua sendo o babaca que você gosta porque ele é engraçado. Darwin ainda é um dos melhores personagens do desenho. Pra mim, a personagem que mais mudou desses 5, ainda que pouco, foi a Anaís. Parece que os escritores quiseram dar mais destaque pra maturidade dela aqui. Essencialmente ainda são as mesmas pessoas, mas eu gostei dessa alteração. O Ricardo continua o mesmo bobo romântico e a Nicole ainda carrega as características de ser uma mulher que dá medo em qualquer um. Ainda assim, Gumball se destacava principalmente nos personagens secundários, que mesmo que não aparecessem em todos os episódios, eles ainda assim eram muito marcantes. Então, será que eles lidaram bem com isso para essa nova temporada?
Meus amigos podem comemorar porque um dos maiores destaques de Gumball continuam sendo os personagens secundários. Com exceção do Robbie por motivos óbvios, praticamente todos os personagens mais frequentes tiveram suas aparições nessa temporada. Até a Molly recebe um papel de destaque como a personagem mais chata da escola, onde ela é tão chata que literalmente consegue quebrar o tempo. O Sr. Pequeno parece ter voltado mais fissurado do que nunca, tanto que temos um episódio dele como astrológico e eu achei sensacional. A professora Simeon é aquela personagem que em alguns momentos é irritante, em outra se mostra alguém realmente gostável. Porém, aqui nessa série vemos um lado dela que foi raramente mostrado no desenho, com ela realmente se importando com os alunos da escola. Ainda assim, os dois personagens que as pessoas mais estavam curiosas para ver provavelmente se resumem a Carrie e Penny. Quanto a Fantasma, ela ficou ofuscada nessa primeira parte dos episódios, quer dizer, ela teve um episódio para ela, mas que esse episódio merece ser esquecido, e que esse episódio é mais sobre a relação do Darwin com ela, não exatamente inteiramente sobre a Fantasma. Por outro lado, a Penny recebe muito destaque nessa temporada e ela tá muito incrível. A Penny sempre teve uma parte de sarcasmo dela, mas uma relação tóxica saudável com Gumball que se destacava em relação a outros personagens. Temos outras aparições secundárias dela durante a temporada, mas uma menção especial ao último episódio, que, caramba, fala muito sobre a família dela. No geral, Elmore inteira voltou boa, ou se não até melhor que as temporadas antigas do desenho. E apesar da série estar mandando muito bem até agora, tem uma coisa que pode salvar ou destruir uma animação por completo. E essa coisa, meus amigos, é a animação. Gumball sempre foi conhecido por ter uma animação invejável, principalmente para uma série de TV que costumava ter um orçamento menor. Mas agora, com eles indo pro streaming, eles podiam fazer as coisas diferentes. E meus amigos, eles fizeram diferente. Essa é uma das melhores animações recentes que eu já vi. A qualidade de cenários, por outro lado, está bem parecido com a série original. Talvez tenha alguma melhora aqui e ali, mas no geral não consigo notar diferença. É algo muito bom, mas também não é um Hazbin Hotel da vida nesse quesito. Agora, a animação, por outro lado, meus amigos, isso teve grandes melhoras. Tem momentos que ela só tá muito fluida, tipo, não tem motivos nenhum pra ela tá tão fluida, mas ela fica muito linda. Em outros momentos, os personagens parecem estar muito expressivos, fora as misturas de técnicas de animação que Gumball sempre foi conhecido. Tudo está sensacional nessa parte. Mas calma, não é possível. Isso tá bom demais pra ser verdade, com certeza deve ter uma falha nessa animação por aí. Não, pra falar a verdade, existe algo sim. Algo que me incomodou e era facilmente evitável pelos escritores. A relação entre Gumball e Darwin é muito mais problemática do que ela já tinha sido pelo resto do desenho. O porquê disso vocês me perguntam? Bem, um pouco de spoiler agora, mas eu garanto que não é nada demais. Entretanto, os maiores problemas são dois episódios específicos. O primeiro deles tem um plot um pouco esquisito, que Gumball e Darwin são tão próximos que não conseguem ficar longe um do outro, nos rendendo uma cena até que bem esquisita da proximidade entre os dois. Cartney, mas até aí é normal, eles são irmãos e têm uma relação muito próxima durante o desenho. Se vocês acham isso normal, é porque vocês não viram o episódio da carta, que Gumball e Darwin literalmente se beijam do mais absoluto nada. Aqui a Carrie estava conversando com Darwin e para beijar o peixe, ela possui o Gumball. Só tem uma questão, os dois personagens já se beijaram no passado, mesmo com o Darwin fora da forma fantasma. Não tinha motivo para Carrie agora precisar possuir alguém para beijar o Darwin. Os escritores sabiam o que estavam fazendo. Algumas pessoas apontam que essa não é a primeira vez que os dois se beijam, e isso é verdade, mas são situações totalmente diferentes. Gumball no passado era um desenho para TV que recém estava começando. Essas cenas foram usadas como piada. Aqui eles pegaram um público muito mais adulto e construíram uma cena totalmente sem motivo dos dois irmãos se beijando, como se fosse um grande evento pro desenho. Mas e pra você? Isso é exatamente um problema? Comente abaixo nos comentários. Uma das coisas que pra mim acaba sendo um ponto negativo é que apesar de todas as qualidades da série, eu não tive uma sensação de sequência assistindo ela. Mas sim, vocês me perguntam, Fiona Cake é definitivamente uma sequência de Hora de Aventura. Ela pega os personagens de onde a série principal parou e conta uma história após a série. E Steve Universe Futuro, apesar de todos seus problemas, é uma sequência da série principal, os personagens estando crescidos. Agora, o maravilhosamente estranho mundo de Gumball não parece ser uma série nova. Pra falar a verdade, acaba sendo mais do mesmo pensando por outro lado. Tipo, se você pegar esses episódios e jogar aleatoriamente entre a terceira e sexta temporada, provavelmente ninguém notaria a diferença. Isso não seria exatamente algo ruim, mas com toda a espera por uma sequência da última temporada e a falta de esclarecimento se isso é uma nova temporada ou uma nova série, é inevitável se frustrar com isso. Mas, dito tudo isso, o maravilhosamente estranho mundo de Gumball é tão bom quanto a série original? E pra falar bem a verdade, ela é sim. Caramba,
como eu amei cada episódio aqui. Eu sei que não é uma série original, mas não é exagero nenhum dizer que isso aqui pode ser uma esperança pro mundo de desenhos animados. Daqui a pouco ainda vamos ter Bad Guys 2 e Zootopia, mas até o momento, no mundo das animações 2D, Gumball provavelmente foi o melhor desenho. Então, seja você esperando a dublagem oficial sair dia 6/10 ou indo atrás de assistir o desenho legalmente, eu recomendaria você assistir essa série. É sério, Gumball voltou com tudo com essa nova temporada. No mais, eu fico por aqui. Muito obrigado, membros, por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!